A cura das feridas. Então quem tiver com seu livro aí, pode abrir, capítulo 5, Naamã, a cura das feridas é o texto que nós iremos expor e pensar juntos aqui nesse momento agora, tá bom? Então assim que terminar, se desejar, eu vou estar ali, vai ser uma alegria poder lhe atender, você que ainda não tem, ou você que deseja presentear alguém, que precisa de uma restauração de Deus, precisa de um encontro com o Senhor. Segundo livro dos Reis, capítulo 5, verso 1 ao 19, tá aqui na tela, você pode acompanhar, diz assim o texto: Ora, Naamã era comandante do exército do rei da Síria. Ele era um homem grande diante do seu Senhor, de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Porém este homem, ele era leproso. Verso 2: As tropas da Síria saíram da terra de Israel e levaram uma menina presa, cativa, que passou a servir a mulher de Naamã. Verso 3: E disse certo dia essa menina à sua senhora: Ah, se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da sua lepra. Verso 4: Então Naamã disse ao seu senhor conforme a menina lhe falou, e o seu senhor lhe disse, verso 5: Vai, eu te enviarei uma carta ao rei de Israel, e você vai levar consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro, 10 vestes festivais, e levará também uma carta, e essa carta vai dizer o seguinte. E ele levou também a carta que dizia o seguinte: Chegando a ti o meu servo Naamã, eu peço a você que cure ele da sua lepra. E o rei de Israel, tendo lido esta carta entregue por Naamã, rasgou suas vestes e disse: Por acaso eu sou Deus para dar ou tirar a vida, para que esse homem envie a mim este homem, para que eu possa curá-lo? Eu acredito que ele está procurando um pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgara suas vestes, mandou dizer ao rei o seguinte: Por que tu rasgastes as tuas vestes? Deixai vir a mim este homem, e ele saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com seus cavalos, seus carros, seus cavaleiros, parou à porta de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou apenas um mensageiro, provavelmente um moço, lhe dizer o seguinte: Olha, vai até o Jordão e lava-te ali 7 vezes. Quantas vezes, igreja? E a sua carne será restaurada. Naamã, porém, se revoltou demais, porque ele disse consigo: Eu pensava que esse homem ia vir ter comigo, ele invocaria o nome do Senhor, ele colocaria a mão sobre mim e ele me restauraria da minha doença. Por acaso na minha terra não tem os rios de Abana e Fafá, rios de Damasco, que são melhor do que todas as águas de Israel? Não poderia eu me lavar neles e ficar limpo? E esse homem estava indo embora com indignação, até que chegaram perto dele alguns de seus servos e lhe disseram: Meu pai, meu mestre, se por acaso o profeta lhe pedisse uma coisa mais difícil, o senhor não faria? E quanto mais apenas se lavar para ser curado. Então Naamã desceu no rio Jordão e mergulhou 7 vezes, conforme a palavra do Senhor e do homem de Deus, e sua carne ou sua pele se tornou como a carne de uma criança, e ele ficou limpo. Ele voltou até o homem de Deus com toda a sua comitiva, se colocou diante dele e disse: Eu agora reconheço que em toda a terra não há Deus senão o Deus de Israel. Agora eu te peço, aceites um presente do teu servo. Porém ele disse: Tão certo como vive o Senhor, em cuja presença eu estou, eu não aceitarei. E insistiu para que ele aceitasse, mas ele naquele momento recusou. E disse Naamã: Eu só quero te pedir mais uma coisa, me deixa levar um pouco de terra daqui, e eu nunca mais oferecerei sacrifício a outros deuses senão o Senhor. E ainda lhe digo mais: me perdoe, porque quando eu voltar para a minha terra, o meu chefe, o meu senhor, ele vai me obrigar a ir até a casa do Deus dele, Rimon, para poder adorá-lo. Vai pegar na minha mão e vai me encurvar diante do seu Deus. E quando eu me prostrar, nisto me perdoe. É como se ele dissesse: Eu não quero. Mas Eliseu olhou para ele, respondeu e disse: Vai em paz. Diga amém. Queridos,
Os sírios e os israelitas, eles ergueram muralhas de ódio desde muito tempo. Talvez em toda a história da humanidade não há um conflito entre nações que se compare ao conflito destas duas nações. Uma nação que vem da mesma origem, ou seja, vem da casa de Abraão, o patriarca. Uma nação que vem de dois irmãos, aliás, uma guerra que vem de dois irmãos, Isaac e Ismael, ou na ordem cronológica, Ismael e Isaac. E desde muito tempo, esses dois irmãos e esses povos que cresceram, o povo de Ismael e o povo de Isaac, principalmente o povo de Ismael, pela rejeição a qual eles foram gerados, pela rejeição que sempre esteve sobre eles, e principalmente aqueles que estavam no extremo da Síria, contra também aqueles que estavam no extremo de Israel, eles ergueram ali, basicamente, quase 3.000 anos de conflitos, de construção de muralhas de ódio e de muita guerra, de muita batalha. E esse texto que nós acabamos de falar, ele fala exatamente de um dos homens que era líder de um destes exércitos. Esse homem era um homem chamado Naamã. Eu sei que muitos aqui hoje já devem ter pregado, já devem ter ouvido muita coisa a respeito dessa história desse homem chamado Naamã, doente de uma lepra, que estava ali acometido desta enfermidade que era terrível. E o exército da Síria, este exército que Naamã naquele momento era o comandante, ele não era qualquer exército. Ele era um exército que, dado o contexto histórico, dado o ponto de vista histórico daquela época, a Síria era como se comparasse hoje, por exemplo, a uma China, a uma Rússia ou a uns Estados Unidos da América. Então, a China, ela tinha essa pujança, este poder. Então, aliás, a Síria, aonde a Síria dizia que ia entrar, eles entravam. Aonde a Síria dizia que ia dominar, eles dominavam. Aonde a Síria dizia que iriam literalmente empreitar algo, eles empreitavam isto e eles conseguiam com muito êxito. Uma das pessoas responsáveis por essa construção de uma história vitoriosa era esse homem chamado Naamã. Era esse homem que nós iremos pensar sobre a história dele aqui agora. Este homem, ele colecionava vitórias grandes, vitórias históricas, memoráveis, que até hoje, por exemplo, se eternizaram para o povo sírio, precisamente o seu povo. Só que aí quando a Bíblia começa a narrar a história dele, eu queria que colocasse para mim o verso primeiro. Quando a Bíblia começa a narrar a história dele, esse verso primeiro, basicamente, ele é o currículo desse homem, ou seja, é a apresentação dele inicial. É como se alguém introduzisse a história dele, ao mesmo tempo já desse o resumo e a descrição da sua história, dizendo: Naamã era capitão do exército do rei da Síria, ele era um grande homem diante do seu Senhor, de muito respeito. E eu quero que você atente aqui a conjuntura da expressão e da palavra. Olha o que o texto vai dizer: ele era um homem muito grande diante do seu Senhor. Mas este Senhor aí é um Senhor com S minúsculo. É o Senhor, pastor Denis, pastora, humano, Senhor homem. Só que aí, Neto, o texto continua dizendo: de muito respeito, mas por ele, porque por ele, o Senhor. E aí, Micarla, Tony, esse Senhor agora aí, já é que Senhor? Deus. O Senhor deu muitas vitórias e livramento ao povo dele, que era o povo da Síria. Este homem era herói valoroso, porém leproso. Então, quem está narrando a história dele, quem está construindo a história desse homem, vem com este currículo que é extremamente, inicialmente falando, você vai entender a linguagem, não é que o que eu vou dizer aqui agora é bom, mas é um currículo invejável, sim ou não? Imagina alguém, Felipe, falar de você e dizer assim: olha, um homem de muito respeito, um homem muito honorável, um homem de muita hombridade, um homem que é grande em algum sentido ou em todos os sentidos. E aí chega o final: herói valoroso, porém. E é como se dissesse: para que esse porém? É como se dissesse: por que precisa dizer o que vem depois desse porém? Por que vem essa conjunção adversativa? E esse homem, ele era comandante de um exército do rei Ben-Hadad. Esse rei que certo dia, antes de ser rei, e nem imaginava ser rei, e nem estava numa estrutura monárquica de ser rei, ele se encontra com o profeta Eliseu. E o profeta Eliseu olha para ele e diz assim: olha, Deus está me mostrando que um dia você será rei do seu povo, será rei da Síria. Ele não acredita
Na mesma hora o profeta começa a chorar copiosamente, sem parar. E aí de repente ele olha para ele e pergunta: por que você está chorando? E o profeta vai dizer: porque Deus me mostrou a maldade que você vai fazer ao povo dele. Ele não acreditou, se tornou rei e fez uma grande maldade. Aliás, fez grandes maldades a Israel. Enfim, então o Naamã, ele era literalmente líder deste exército. Era o homem que basicamente era o responsável por essas vitórias que o seu exército tinha. E aí vem um currículo de forma resumida, mas ao mesmo tempo gloriosa. Porém, vou repetir, este porém é o que muda toda a história. E a Bíblia vai dizer que este homem, ele era leproso. E aqui eu quero abrir um parênteses muito grande e muito extenso nessa expressão leproso. Eu estou falando aqui, claro, de uma patologia. Eu estou falando aqui de uma doença. Você sabe muito bem que a lepra, ela era, nunca deixou e ela é uma doença. Porém, falar da lepra hoje, falar da lepra desta época, Kalina, é totalmente diferente. Eu estou falando de uma doença que nesta época era talvez a pior doença descoberta. A pior doença já datada, já cientificada, já estruturada dentro de uma sociedade. Eu não estou falando em questão de avanço de cura, não. Eu estou falando do estrondo que ela causava na vida de alguém. Ou seja, das consequências negativas que esta doença em particular que Naamã tinha trazia sobre a vida de uma pessoa. Ou seja, doutor André, um leproso, ele era alguém segregado. Um leproso, ele tinha sobre a sua vida estragos inenarráveis, imensuráveis. Ou seja, a doença da lepra, ela não era apenas uma doença do corpo. Eu vou falar aqui de algumas características dela, mas acima de tudo, ela era uma doença que, além de ferir por fora, além de quebrar por fora, além de destruir por fora, acima de tudo, e isto é o pior. E olha que o que ela faz por fora é terrível. Olha o que ela faz por fora é um absurdo na vida de alguém, é um estrago enorme, mas acima de tudo, ela trazia consequências psíquicas e consequências emocionais, sentimentais. Ou seja, ela quebrava por fora, mas ela quebrava acima de tudo por dentro. O leproso, ele era segregado. O leproso, pastora, ele era isolado. O leproso, por lei, ele não poderia ficar em convívio social por muito tempo, ele tem que ficar afastado. O leproso, por lei, ele era obrigado a deixar o cabelo crescer se ele não tivesse, e amarrar ao seu cabelo guizos de metais, ou seja, pedaços de metais, para que de longe, Tony, quando ele viesse, os metais batessem, e quando batessem fizesse um barulho, alguém já dissesse: já vem um leproso, corre. Já vem um leproso, se afasta. Por exemplo, acabamos de passar do período carnavalesco, que eu não sei aqui em Natal, mas eu acho que é nacional. Há uma cultura, eu acredito que é nacional, de laúça. Quem aqui sabe da cultura da laúça, né? A laúça quer dinheiro, quem não dá é pirangueiro. Quando a laúça vem de longe, o que é que geralmente a gente faz? Já sabe, por quê? Porque de longe nós já escutamos o quê? O barulho. Então, quando um leproso estava com um guizo de metal amarrado ao seu cabelo e era obrigado a estar assim, de longe já dizia: corre, corre que já vem o doente, corre que já vem, me permite a expressão, o fedorento, corre que já vem o segregado, corre que já vem o separado. Aí você deve estar pensando agora, dizendo: pastor, e Naamã? Naamã era comandante, Naamã era líder de um exército. A Bíblia não é muito detalhista nisso. Onde a Bíblia não tem voz, eu não posso ter ouvidos, mas eu acredito que, dada a posição que ele tem, ele conseguia encobrir, ele conseguia aplacar, ele conseguia esconder, ele conseguia ludibriar as pessoas. Só quem convivia talvez no seu íntimo, no seu particular, sabia talvez da sua doença. Então provavelmente ele escondia essa doença. Por isso que não se aplicava sobre ele essa questão, mas todas as outras se aplicavam. Em sentido de quê? Das dores. Em sentido de quê? Das questões psíquicas e emocionais. Meu irmão, nenhuma doença se comparou nesta época aqui à lepra. E este homem tem provavelmente a maior, não no sentido de qualidade, mas no sentido de ser a pior doença que alguém poderia ter neste momento. E aí eu gosto de Jesus. Eu quero abrir um parênteses aqui agora. Dentro desse outro parênteses, eu gosto de Jesus porque no dia da sua maior pregação, pastor Denis, no dia da sua maior mensagem, se algum dia alguém lhe perguntar, Jesus era um pregador, se alguém lhe perguntar quando foi a maior pregação de Jesus, pode responder sem medo de errar. E não boto nem na minha conta, pode perguntar a qualquer outra pessoa, você pode responder sem medo de errar. A maior pregação de Jesus foi Mateus capítulo 5, 6 e 7, que foi o sermão do monte, pregação. Eu não estou falando do maior dia
do ponto de vista ministerial, em termos de estrutura de mensagem, de preparação, de alcance, de público, a melhor pregação dele, o melhor evento da vida dele, em termos ministeriais, foi o Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, 6 e 7, códigos do reino, as bem-aventuranças, no original Macário, ou seja, felizes são aqueles que, ele prega, um sucesso, uma retórica impecável, uma construção de mensagem impecável, um finalizar de mensagem impecável, mas quando ele termina de pregar, dentro de uma lógica normal, vamos comemorar, é um dia de vitória, é um dia de êxito. Vamos para um restaurante, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. No mínimo vamos para casa, celebrar. E aí ele sai sozinho, os discípulos atrás dele. E ele vai sozinho e todo mundo pensando, imaginando aquele silêncio eloquente. Para onde ele está indo, o que é que ele quer, o que é que ele está indo fazer, o que é que ele está indo, onde é que ele está indo. E de repente, para onde é que ele está indo? Para fora da cidade. E ele vai por livre e espontânea vontade em uma aldeia de leprosos. Quando ele chega lá, de longe um leproso sai, abre o portão e vem correndo, porque ele logo percebeu, é Jesus. E quando Jesus chega, eu não posso perder tempo. Quando Jesus chega, eu já tenho que correr para os pés dele, eu já tenho que adorar ele, entender que ele pode mudar a minha vida, ele pode mudar a minha história, ele pode mudar meus cenários, ele pode resolver o que aparentemente para mim é irresolvível, é imutável, é intransponível. Ele pode me fazer passar, superar, transpor. E aí o leproso corre. Todo mundo está preocupado porque o leproso não tocava em ninguém, o leproso cheirava mal, o leproso era separado, era excluído. E aí de repente, quando ele chega diante de Jesus, ele não toca nele, ele respeita, mas ele se prostra e adora ele. Quando o leproso adora, só ali já tem uma aula muito grande, pouca gente percebe. Para mim, uma das maiores aulas teológicas da Bíblia está nessa parte desse leproso. Ele se prostra diante dele, Jesus já pega na mão dele, já ergue ele, e ele pergunta: o que é que tu queres? E o leproso vai dizendo: eu só quero que o Senhor me cure. Só que ele não diz desse jeito, ele diz assim: se o Senhor quiser, eu quero ser curado. Olha a aula teológica desse homem. Esquece um pouquinho na mão. Olha a aula teológica desse homem. Primeiro, ele vê Jesus e corre. Com Jesus eu não posso perder tempo. Aonde ele estiver, eu tenho que estar nos pés. Diga glória. Segundo lugar, quando ele chega na frente dele, ele não quer saber do que vão pensar, ele não quer saber do que vão dizer, a despeito de quem ele é. Naquele momento ele estava quebrado, destruído, segregado, separado, mas ele adora. Mas acredito também que se ele tivesse bem e fosse uma grande pessoa, ele adora do mesmo jeito, porque a adoração não depende de classe, de poder, de quem eu sou, do que eu tenho, do que eu não tenho. A adoração é um estado de espírito natural colocado por ele, porque é ele que diz: o Pai conhece os verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade. E aí ele se prostra e adora. Só que ele não adora para pedir, ele não adora com intenção, simplesmente ele adora. E quem fala é Jesus. E quando Jesus fala, ele já adorou. E aí ele vai dizer: Senhor, eu estou doente, eu estou ferido, eu estou quebrado, eu estou destruído, mas a minha cura não depende de mim. A minha cura depende do Senhor, mas só se o Senhor quiser. A tua vontade é maior do que os meus dilemas. A tua vontade é maior do que os meus problemas. E olha a aula que esse homem dá. Se o Senhor me curar ou não, eu já adorei. Se o Senhor fizer ou não, eu já entreguei. Se o Senhor realizar o que eu quero ou não, eu, numa linguagem popular, eu não estou nem aí. Por quê? Porque a minha parte aqui, eu já fiz, eu já adorei. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Não adoro pelo que Ele vai me dar, não adoro como troca, não adoro como balcão, eu adoro como estilo de vida. Se Ele fizer ou não, eu adorarei, ponto final. Aí Jesus olhou e disse: meu filho, depois de uma aula dessa, claro que ele não disse isso, mas depois de uma aula dessa, você se prostra, você adora, você entende que a vontade é minha, o querer é meu, eu quero. A resposta é essa: eu quero. E na mesma hora o homem é curado e ele pega na mão do homem e o levanta. O que alguém rejeita, eu levanto. O que alguém despreza, eu levanto. O que alguém não pega, eu pego. O que alguém não toca, eu toco. Esse é meu Deus, esse é teu Deus. Você pode aplaudir esse Jesus? É Ele. Por isso que a gente pode até cantar que por Ele a gente faz o quê? Gasta a vida, a gente adora, a gente exalta. É por Ele, é para Ele, todas as coisas. E aí, essa é a lepra. Uma doença que separava, que destruía, que acabava com a vida de alguém. E esse homem, ele está leproso. Então, voltando para Naamã, olha o verso 1 novamente. Esse homem está fadado à morte. Esse homem provavelmente, olhe bem para mim aqui, dado a quem ele era e o que ele tinha, ele já tinha tentado de tudo, sim ou não?
Tem coisas na Bíblia que não precisa estar escrito, é implícito, é lógica do texto. Ou seja, tendo a posição que tem, o poder aquisitivo que tem, fazendo parte da sociedade que ele fazia, ele já tinha tentado de tudo para resolver, e nada resolveu o seu problema. A lepra, meu irmão, ela é tão contundente que no Brasil, oficialmente, tem gente aqui que vai saber, no Brasil, oficialmente, não se chama mais a lepra de lepra. No Brasil, oficialmente, desde 1995, o então presidente Fernando Henrique Cardoso, ele editou um decreto, e esse decreto diz que em qualquer documento oficial não pode ter mais o nome lepra, tem o nome hanseníase. Esse nome hanseníase é por conta do médico que descobriu esse bacilo, Armael Hansen, 1873. É um médico norueguês, e até hoje, não só no Brasil, não só nacionalmente, mas mundialmente, a lepra é chamada de Hansen, a doença de Hansen ou hanseníase. Então, é uma doença terrível. Agora, o que a lepra faz? Se você quiser anotar, eu queria que você anotasse. O que a lepra faz? Ela produz 4 coisas. Quantas coisas? 4. Primeiro, diga comigo, insensibilidade. Vamos pregar juntos? Diga comigo, insensibilidade. Segundo, mancha. Terceiro, mutilação. Quarto, isolamento. Vocês me enganaram bonito, que eu não vi ninguém falar. Vamos dizer de novo: insensibilidade, mancha. Deixa eu ir pro sermão que eu esqueci, estou ficando velho. Mutilação e isolamento. Então, ter lepra era estar insensível em algum momento. Ter lepra era ter marcas em algum momento. Ter lepra era perder pedaços em algum momento. E ter lepra era se isolar em algum momento. Essa era a consequência da lepra. O Jeffrey Richards, ele tem um artigo sobre a lepra, está facilmente na internet. Em 1993, ele era um médico também. E ele disse que talvez não exista na história humana nenhuma doença que tenha causado tanto medo e asco e repulsa quanto a lepra. O termo leproso se tornou sinônimo de rejeitado. Graças a Deus, hoje a ciência está avançada, ela é mais tratável e não era como era. Agora, objetivando, o que acontece com Naamã? Qual é o cerne da história desse homem? Qual é a síntese da história desse homem? Esse homem, dada a posição que ele tem, dado o poder aquisitivo que ele tem, dada a pessoa que ele era, provavelmente ele tentou de tudo. Ele tentou fisicamente, ele tentou nos médicos, ele tentou nas questões que ele poderia tentar naquela época. Ele tenta de tudo, inclusive, acredito que até na espiritualidade. Até porque essa parte dele aqui é espiritual. A ida dele até a casa do profeta é a questão espiritual, não misticismo, não sincretismo religioso, não paganismo, mas sim na parte espiritual. Ou seja, antes disso, provavelmente, até porque historicamente falando, naquela banda do Jordão onde ele morava, que era o lado de lá, da Síria, até hoje inclusive, era o berço das religiões pagãs. Então, ele tinha de todo tipo de religião, ele tinha de todo tipo de espiritualidade. Então, provavelmente, ele tenta de todas as formas, mas nada dá certo. Tudo foi usado, mas Naamã, ele era tido como irrecuperável, do ponto de vista íntimo, de quem convivia com ele. Até que, e é isso que eu gosto, até que, tudo muda no até que. Eu sei que tem homens e mulheres que me ouvem aqui hoje que sabem o que é isso. Por quê? Porque já tiveram momentos da sua vida que estavam de um jeito, até que estava travado, até que estava fechado, até que não tinha solução, até que. E detalhe, viu? Ainda bem que não é só um até que, são vários. Você já viveu alguns até que e ainda vai viver outros até que. Ou seja, tá de um jeito até que Deus chegou, até que eu fui para o culto lá na Lagoinha Cidade Verde, até que eu ouvi uma palavra, até que Deus renovou minha vida, até que Deus usou alguém, até que Deus pegou o papel que estava embaixo e colocou em cima, até que Deus pegou o que estava travado e destravou para a honra e glória do nome dele. E a vitória chegou na minha vida. Até que começa uma sequência de coisas extraordinárias. Primeiro, uma menina simples, escrava mesmo, é levada em cativa de Israel para a terra de Naamã. E ela vai para onde? Para a casa dele. Sabendo da doença dele, um dia, despretensiosamente, ela fala: ah, se o meu Senhor encontraste o profeta que está em Israel, na minha terra, ele o curaria da lepra. É claro, a Bíblia, ela é, Felipe, Ailana, um livro honesto. Quando a menina diz assim, põe o verso 3, querido. Quando a menina diz assim, ele curaria da lepra. E claro que aqueles que são muito críticos, né, cli-cli, como se diz, ou cri-cri, não sei se é essa expressão, vai dizer assim: a menina errou, porque ela está dizendo que o profeta iria restaurar e o profeta não cura ninguém, que o profeta ia curar e o profeta não cura ninguém. A menina diz isso na inocência. Na verdade, o que ela está querendo dizer, só como a Bíblia é honesta, a Bíblia diz o que ela disse, não aumenta nem diminui. Então você entende isso? Diga amém. O que a menina está querendo dizer na verdade aqui é:
o profeta vai direcioná-la ao caminho do milagre, porque profeta não cura ninguém, pastor não cura ninguém. Diga amém. Então quem cura é Deus, o poder de curar é Deus, o poder de fazer é Deus. Quem é usado é apenas instrumento, mas tudo é para a glória dele. Olha aqui, é isso que ela diz. Gostei, ó, vocês estão amostrados, hein? Estão grifando o texto. Ele o restauraria, tá vendo, Joju? Ele o restauraria da sua lepra. Quando essa menina fala isso, essa frase, pode grifar completo agora. Essa frase da menina é a chave do milagre. Tem gente que pensa, Neto, que o milagre de Naamã está no mergulho. Tem gente que pensa que o milagre de Naamã está no profeta. O milagre de Naamã, a chave dele foi a palavra da menina. Pastor, o que é que o senhor quer dizer com isso? É tópico da mensagem? Não. Mas eu quero que você entenda isso aqui rapidamente, só pontuando. O quê? É que às vezes o teu milagre está no encontro. Às vezes o teu milagre está numa esquina. Às vezes o teu milagre está numa casualidade. Às vezes o teu milagre está em algo que você de repente não espera, não aguarda. Deus não tem métodos estabelecidos. Deus não tem caixinhas prontas e programadas. Não. Com Deus não tem aquela ideia, já está programado. Não. Com Deus ele age na casualidade. Às vezes tu não espera. É no encontro, é numa esquina, é num culto, é num dia, é numa palavra, é num momento que ele vira a chave e te abençoa e tu prova de milagres da parte dele. Diga amém. Então diga ao seu irmão, fique ligado. Diga ele, fique atento. Diga ele, porque já, a qualquer momento, você pode tropeçar no seu milagre. Diga glória a Deus, aplauda ele, adore a ele. E aí a menina simplesmente, despretensiosamente fala. Aí a esposa escutou. Ops, não tem aquele meme do Leonardo DiCaprio? Quando algo está acontecendo assim, aí a pessoa não percebe. Aí pensa, ops. Ela chamou ele assim, como é a história? Disse, chamou ele só, escuta aqui. A menina repete, ele vai até seu rei, explica a história. O rei automaticamente, pelo poder que Naamã tinha e pelo quanto precioso ele era, dá a ele cartas, ouro, prata, bolsa cheia de dinheiro. Vai lá, abençoa, honra. E ele chega lá com o princípio da honra. Primeiro abençoa, isso é até no network. Os empreendedores aqui, sabe o que eu estou dizendo? Network não é receber, é primeiro dar. É se fazer interessante antes de interesseiro. Aliás, não é ser interesseiro, é ser interessante. E aí, sempre que alguém chegava, cultura árabe, cultura judaica, qualquer judeu, qualquer árabe, quando ele chega no ambiente, primeiro ele dá, primeiro ele abençoa, primeiro ele entrega. E aí de repente ele chega já dando, abençoando. O rei, quando leu a carta já estava errada. Porque na carta o rei entendeu o seguinte, que quem ia curar era o outro rei. Aí mandou uma carta diplomática, só tem um detalhe: Israel e a Síria estavam em guerra. E agora a fala da menina escrava estabelece uma relação diplomática entre dois reinos. Você percebe que Deus estava usando a doença de alguém para juntar dois reinos? Você percebe que Deus estava usando a doença de alguém para trazer um propósito maior de unir duas nações que estavam em guerra, e pouca gente fala sobre isso. O que está acontecendo aqui é uma relação. Imagina hoje a Síria, imagina hoje a Rússia e a Ucrânia. Todo mundo sabe da guerra da Rússia e Ucrânia, sim ou não? Sim. Agora imagina se de repente tivesse um profeta na Rússia e de repente o rei da Ucrânia, o presidente da Ucrânia estivesse doente. Ou melhor, tivesse um profeta na Ucrânia e o Putin estivesse doente. E aí de repente dissesse, olha, a tua cura, tu já tentou em tudo que é lugar, a tua cura está com um profeta lá na Ucrânia. E aí de repente quem tivesse dito isso fosse uma serva de uma casa. E aí Putin fosse até lá, cessasse a guerra. É o que está acontecendo. A fala de uma menina estabelece uma relação diplomática entre dois reinos. E o texto vai dizer que agora ele chega lá, quando o rei lê a carta, ele diz, não, peraí, eu acho que ele confundiu. Quem sou eu para curar? Quem cura é Deus. Aí o rei começa a pensar, será que é algum pretexto de guerra? Será que tem aqui, claro, eu vou usar a linguagem depois lá na frente, será que tem aqui algum cavalo de Troia, né, preparado contra mim? E aí enquanto o rei está preocupado, aquela agonia, aquele alvoroço, uma criança curiosa corre, avisa o profeta, aconteceu isso e isso. O profeta diz, como é a história disso aí? Está lá, o alvoroço está grande. O rei está preocupado, achando que vai ter alguma guerra, achando que tem alguma coisa. Se fosse hoje, achando que tem alguma bomba, alguma dinamite, alguma coisa está na carta, algum veneno está na carta, na mão, enfim. E aí de repente, diz o texto que Naamã, a Eliseu diz assim, manda dizer a Naamã que ele vem até aqui. E o texto vai dizer que Naamã entendeu que não era o rei, era o profeta. Quando ele chega na porta da casa, imagina parando o carrão, a carruagem, desce os seguranças, desce os servos, todo mundo olhou, todo aquele aparato
monárquico, aquele aparato militar, aquele aparato diplomático. Quando ele desce do carro, ele já ficou procurando: cadê o homem, cadê o profeta? Não vai vir falar comigo, não vai vir até mim. E de repente quem vem? Um menino. E detalhe, um menino de recado mesmo. E o menino chega para ele e diz assim: olha, o profeta não vai sair e não vai vir. E ele mandou dizer a você que se quiser ser curado da lepra, vá até o Rio Jordão. Quem foi em Israel já sabe o que eu estou dizendo, eu nunca fui. Vá até o Rio Jordão e você vai se lavar 7 vezes. O Rio Jordão é sujo, até hoje é sujo. Vá até o Rio Jordão e você vai se lavar 7 vezes e você será curado. Na mão ele disse: como é a história? Como é a história? Será que não tem na minha terra rios como Abana e Fafá, melhor do que esses rios? Ele já quer dar a receita do milagre. Ele começa a achar aquilo estapafúrdio, ele começa a achar aquilo um absurdo e diz: eu não vou, eu não quero sabê-los, eu não estou nem aí para isso. Que história é essa? Eu venho até aqui, eu gasto a viagem, eu gasto toda uma empreitada como essa, e esse homem vem com essa proposta, eu não vou. Que ele acha um absurdo. Quando ele está indo embora, novamente, anônimos, e agora são dois servos dele, de Naamã, nós chamamos ele no canto para dizer assim: meu senhor, se fosse coisa mais grave, o senhor não faria para ser curado? O senhor já não tentou o que tentou? O senhor não já fez o que fez? O senhor não já disse o que disse? Então o que custa? E ali são 7 mergulhos. Ainda que não der certo, pelo menos tentou. Se fosse hoje, já gastou a gasolina de chegar, pelo menos faça valer a gasolina, deu um mergulho. E aí Naamã parou e pensou e disse: eu vou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pastor, eram os 7 mergulhos? Não. Pastor, quer dizer que não foram os 7 mergulhos que curaram Naamã? Não. O segredo não estava na numerologia bíblica dos 7, ser geralmente ali um número das coisas de Deus? Não. A plenitude de Deus? Não. Mas não teve as 7 voltas da muralha? Mas foram as 7 voltas da muralha? Não. Ah, mas não teve? Não. Por quê? Porque às vezes vai ser lama com saliva, uma coisa bem nojenta passando no olho. Às vezes vai ser só uma palavra. Às vezes vai ser 5 pães e 2 peixes. Às vezes vai ser 7 mergulhos. Às vezes vai ser 7 voltas. Às vezes vai ser uma marcha, pastor. E é isso? Não é que é isso. Não é que Deus cabe em uma caixinha e 1 metro. Não é porque Naamã deu 7, eu vou dar 7 mergulhos. Não é porque Josué deu 7 voltas, no último dia intensificou as voltas, eu vou intensificar as voltas. Não. A questão, meu irmão, não é a quantidade do que eu faço, é a qualidade do que eu entendo. Vou repetir: a questão não é a quantidade do que eu faço, a questão é a qualidade do que eu entendo. É isso que Deus quer? Eu vou fazer. É isso que Deus está mandando? Eu vou fazer. Deus está mandando ofertar? Eu vou ofertar. Deus está mandando dizer? Eu vou dizer. Deus está mandando fazer um propósito? Eu vou fazer. Deus está mandando deixar isso? Eu vou deixar. Ah, mas é absurdo. Deus não depende dos absurdos humanos. Deus não depende do que alguém vai pensar. Deus não depende do que alguém vai dizer. Deus não depende do que alguém imaginar. Deus só depende dele. A opinião dele já está pronta e não é opinião. A opinião dele na verdade nem existe. O que ele tem é decreto. E quando ele decreta, ninguém pede. Quando ele decreta, ninguém muda. Quando ele decreta, ninguém altera. Então quando Deus te mandar fazer qualquer coisa, faça a despeito de, e aguarde o resultado, porque ele vai realizar o querer e o efetuar na tua vida e na tua história. Diga amém. Então não é a quantidade do que eu faço, não é a quantidade. Diga ao seu irmão, diga: quando Deus mandar. Não, quem me é gato grita, diga: quando Deus mandar. Diga ele: a despeito, independente do que ele mandar. Diga ele: não questione, faça. E diga ele: e não é o que ele manda, é o que você entende do que ele manda. Naamã, não é que os mergulhos te curam, mas é o que eu quero testar teu coração. Hoje é mergulho, outro dia vai ser só uma palavra, outro dia vai ser um cuspe com lama no teu olho. Acabou. Ele manda e eu obedeço. Naamã é curado. O texto diz que a pele dele fica limpa como a pele de uma. E quando diz que fica, meu irmão, tem coisa melhor que pele de bebê, não é? Sim ou não? É bom de pegar, é gostoso, é macio, é aquela coisa linda, né? Cadê Valentina de Figueiredo? Não, Valentina Costa e Silva. Cadê? Não veio, Lucas não veio hoje, né? Veio de manhã. Pronto, Valentina, quem conhece aqui a Valentina, né? Pequenininha, rosinha, né? Então, Zoe, porque aí é o sobrenome, aí é outra história, só os íntimos sabem. Tem 2 bairros em João Pessoa, são dos maiores, e o bairro é Valentina e Costa e Silva. Aí Raíssa disse que se ela morasse em João Pessoa, ela já estava fadada ao bullying. Porque quando começasse a chamada da escola, Zoe Valentina Costa e Silva, meu amigo, porque imagina, é como se fosse Parnamirim e diga outro bairro aí.
Candelária, né? Imagina, Zoe, Parnamirim, Candelária. Então é a mesma coisa em João Pessoa. Zoe, Valentina, Costa e Silva, que são 2 bairros muito grandes. Mas pele de bebê, não é bom? Não é assim, está aqui o papai com a bebê dele, né? Não é bom? Quando a Bíblia diz que a pele dele ficou com pele de bebê, é porque ficou mesmo. A Bíblia não é livro de retórica exagerada. Deus não é candidato a nada e nada contra candidato. Mas na maioria você sabe o exagero. Então quando diz que foi, foi. E este homem, a despeito de qualquer coisa, ele obedeceu e ele foi curado. Tentou questionar, mas ele foi curado. A pergunta que se faz hoje, depois de todo esse arrodeio, a pergunta que se faz agora, para objetivar essa mensagem é a seguinte: quase 3.000 anos depois, quais são as lições que a história de Naamã pode nos passar? Eu sei que há muitos entre nós aqui agora que, enquanto eu prego, talvez estão se perguntando: pastor, o que é que a lepra tem a ver comigo? O que é que a hanseníase ou um problema de pele de repente tem a ver comigo? Talvez nada. Talvez sim, talvez não. Na grande maioria, nada. Mas há muita gente que hoje tem lepra, e não é lepra física. Há muita gente que hoje está leproso. Eu não estou falando das doenças físicas. Você viu que o tema da mensagem é a cura das feridas. Lê comigo embaixo. Externas é a lepra, internas é também a lepra. Porque tem gente que está leproso de alma, tem gente que está leproso de sentimentos, tem gente que está leproso de concepções, tem gente que está leproso de pensamentos, tem gente que está mutilada, está ferida, e ao mesmo tempo, além de estar ferida, como se não bastasse, fere. Além de estar machucada, machuca, e machuca sem perceber, e fere sem perceber. Por quê? Porque é tanta ferida que acreditou que a ferida é uma normalidade. A ferida ou ser ferido não é normalidade. Dor não é normal. Vou repetir: dor não é normal. Dor não está dentro da ordem natural do ciclo da vida. Faz parte? Faz. É inerente? É. Ser ferido faz parte? É. Mas é plano original de Deus? Não. Não é à toa que no novo céu, na nova terra, não vai ter mais choro, não vai ter mais dor, não vai ter mais agonia. Então vou repetir: dor não é normal, ferida não é normal. Mas tem gente que foi tão ferido e tanto ferido que hoje fere sem perceber, machuca sem perceber. A lepra que hoje é uma metáfora também, escute, daquilo que te cerca, daquilo que você tenta. Às vezes não é você, mas é você tentando a respeito de alguém, e não muda, e não tem jeito, e parece que não tem solução, e parece que não acontece, parece que não vai dar certo. São cenários que eu olho e eu digo: não tem como. Que tem de gente que já tentou de um jeito, já tentou de outro, já tentou com o filho, já tentou com o marido, já tentou com o companheiro, já tentou com a companheira, já tentou em algo, e parece que não tem jeito. É gente que tenta e não resolve, e abraça a tragédia como patrimônio inalienável da sua vida. O que tem de gente que já casou com a aceitação passiva da derrota, que está dentro de uma igreja onde a palavra é de vitória, é de mudança, é de perdão, é de restauração, mas vive dizendo e até verbalizando: eu nasci para sofrer. Tem gente que dentro da igreja, nesse ambiente aqui, usa, mesmo que silenciosamente na mente, às vezes não diz para ninguém com vergonha, mas tem aquela ideia até mesmo kardecista, aquela linha: eu tenho a sina, eu tenho um karma. Meu irmão, eu não sei o que é que você pensa, e até respeito teu pensamento, mas eu quero lhe dizer, com base até naquilo que você pensa, que eu conheço um Deus, que é o que eu estou pregando aqui hoje, que é o Deus dessa casa, que é o Deus que está entre nós, que é o primeiro a chegar, que é o último a sair, que a despeito daquilo que você pensa, Ele é o maior curador de feridas, Ele é o maior quebrador de karmas, Ele é o maior quebrador de estigmas, e não há nada irresolvível que Ele não possa resolver. Não há nada que alguém diga que não tem jeito, que Ele não dê jeito. Não há nada fechado que Ele não abre. Não há nada desvirado que Ele não vire. Não há nada travado que Ele não destrave. Não há derrotas em cima de derrotas que Ele não transforma em vitórias em cima de vitória. E Ele está aqui hoje falando contigo, e é noite de resposta para a tua vida e para a tua alma. Esse é o nosso Deus. Então, talvez você possa dizer para mim: pastor, eu não tenho lepra no corpo, mas a insensibilidade tomou conta do coração. Não ama mais como amou um dia, não sente mais como sentiu um dia, não chora mais. Tem gente que não chora mais. E chorar é bom. Hoje pela manhã a gente teve aqui 4 vidas se decidindo para Cristo, e geralmente vem aqui embaixo, subiram aqui de tanta vontade que estava. Eu preguei o Salmo 91, uma manhã muito abençoada, e eu vi um cara aqui desse tamanho, a lágrima caindo, a mulher aqui e a lágrima caindo, e eu disse: ó, o choro escorre fora, mas Ele lava dentro.
Meu irmão, chorar é bom, porque o contrário de choro é remorso, e remorso é ruim. Então por isso Jesus disse: bem-aventurados são aqueles que choram, porque senão... E o que tem de gente que pedrou, que quer chorar, mas não consegue. Por quê? Porque se tornou insensível e nem percebeu. Por quê? Porque a insensibilidade tomou conta do coração, se fechou, se enclausurou para a vida. O que tem de gente, olha bem para mim aqui, que de tanto se ferir, grave bem o que eu vou lhe dizer, o que tem de pessoas que de tanto se ferir na vida, gente ferida, gente lusa machucada. O que tem de gente que de tanto se ferir, de tanto se machucar, aí hoje, para tudo que vai fazer, faz com medo. Então diz assim: eu vou me blindar, eu vou me blindar aqui, eu vou me blindar aqui. Aí fecha aqui, fecha aqui, fecha aqui, fecha aqui, fecha aqui. E a ideia é: eu estou me protegendo, mas se esquece que acabou se tornando prisioneiro de si mesmo. O que tem de gente prisioneiro do seu passado, o que tem de gente prisioneiro daquilo que lhe fizeram. Meu irmão, ser prisioneiro daquilo que você fez é uma coisa, ser prisioneiro daquilo que lhe causaram é pior ainda. Porque aquilo que eu fiz, eu entendo como uma colheita. E aquilo que me fizeram, que não foi ação direta minha, e as feridas que me causaram, e eu, em vez de ressignificar, enfrentar, confrontar, tratar, curar, eu aceitei, eu introjetei, eu concebi na minha mente, na minha vida, na minha alma, no meu intelecto, a ideia de que eu sou o que dizem. Ah, você nasceu para o fracasso. Aí diz: eu sou um fracasso, ainda que não diga, mas diz aqui. Ah, mas eu sou isso. Aí entende que é: eu sou rejeitado, eu não presto, eu sou feio, eu sou isso, eu sou aquilo. E quando para olhar, e quando para perceber, às vezes simplesmente é o que disseram. Eu vim dizer para alguém aqui hoje: você não é o que lhe disseram. Eu vou dizer de novo: você não é o que lhe disseram. Deus está falando com alguém na noite de hoje: você não é o que lhe causaram, você não é o que lhe disseram. A despeito dele, com ressalvas a ele, o Jean Paul Sartre tem uma frase que eu gosto: eu não sou o que me causaram, eu sou o que eu decidi ser. Aí o crente pega essa frase, ele troca e ele diz assim: eu não sou o que me fizeram, mas eu sou o que Deus quer fazer na minha vida. Pastor, e o que é que Deus quer fazer na sua vida? Mudar a sua história, ressignificar a sua história, fazer você um homem de valor, fazer você uma mulher de valor. Sabe o que Deus diz para você? Você é amado. Levanta a mão e receba essa palavra. Segura as duas mãos lá em cima e tome posse do que Deus está liberando para você aqui hoje. Você é amado, você é amada, você é eleito, você é eleita, você é escolhido por Deus para viver uma grande obra. Eu vim dizer para homens, eu vim dizer para mulheres aqui hoje: a despeito daquilo que lhe disseram, a despeito do que tentaram inculcar na sua mente, saiba: você não é o que lhe disseram, você é o que a Bíblia diz que você é. Ah, é pecador? É miserável? Mas ao mesmo tempo é alguém alcançado pela graça, tomado pela graça, redimido pela graça, amado, amada, eleito, escolhido por Deus para viver uma grande obra nessa terra. Diga amém. Então, aqueles que além da insensibilidade, às vezes tem manchas irremovíveis, situações que carimbaram, não tem tatuagem no corpo, mas tem tatuagem na alma. A alma está tatuada de dores. É gente que não acredita mais em gente, é gente que está no meio da multidão, aqui ó, agora, mas se sente só. Sabia disso? É gente que dorme acompanhado todo dia, mas se sente só. Olha do lado, mas está só. Está no meio da multidão, mas está só. Abraça, mas não sente o peso abençoado e verdadeiro de um abraço. Abraça burocraticamente, sorri burocraticamente, mas eu vim dizer para você: Deus é o Deus que cura. Por isso que o tema da mensagem é a cura. Oxe, falhou? Misericórdia, se afasta aí. A cura. Você está preparado para um tempo de cura? Diga amém. E Deus está aqui para curar, Deus está aqui para restaurar. Deus curou Naamã e Ele é o mesmo Deus. Quando Ele disse cura, Ele cura. Quando Ele disse que faz, Ele faz. Ele está aqui para fazer. Agora, quais são as lições? Primeiro, anote aí se você puder. A primeira lição da história de Naamã é esta: qual? Não escolha quem. Olhe para alguém e diga: não escolha. Vou dizer para você, tá?
Diga, não escolha quem. O que é que diz o verso 2? Acompanhe na tua Bíblia. Uma menina foi quem falou. Uma menina, Ailana, foi quem teve a palavra que mudou toda a história. O milagre começa na menina. A chave que destrava é a menina. A pessoa que abre o acesso é a menina. Por isso que eu disse, vou repetir, fica atento. Deus vai colocar gente na vida da gente para mudar a vida da gente. Vou repetir, Deus vai colocar gente na vida da gente para mudar a vida da gente. Vou dizer de novo, Deus vai colocar gente na vida da gente para mudar a vida da gente. Uma menina. Então diga ao seu irmão, não escolha quem. Essa é a primeira lição, simples. Um menino tinha 5 pães e 2 peixes, resolveu o problema da multidão. Às vezes é uma menina, é uma pessoa. Então fica atento, fica atento. Segundo lugar, primeiro não escolha quem? Primeiro não escolha. Prega comigo, primeiro não escolha. Segundo, não escolha como. Anote aí. Segundo, não escolha. Pastor, é só isso? É. Você quer ter algo? Não, é só isso mesmo. Pensei que o segundo tópico seria: não escolha quem, Mayra, e não escolha como. Vou repetir: esse lado é quem, esse lado é como. Não escolha e não escolha como. Por quê? Porque aqui que está o problema de muita gente. É querer colocar Deus dentro de uma caixa e de um plano estabelecido. Deus não cabe dentro do teu plano. Até porque nem plano ele tem. Quem veio para José aqui no domingo que eu preguei alguns dias atrás, pela manhã, vai lembrar quando eu expliquei. Deus não tem plano. Deus tem o que, pastor? Propósito. Então Deus não tem plano, porque plano dá errado. E com Deus nunca dá errado. Até quando dá errado, tem que dar errado para dar certo. Porque com Deus no final tudo dá certo. Então, às vezes a gente fica querendo explicar. Vai ser desse jeito, vai ser fulano. Não, Deus não depende de método. Ele não cabe em caixinha. Ele usa saliva, ele usa a voz. Ele manda tirar a pedra, ele manda jogar a rede. Ele usa água de talha de pedra. Ele usa a vara para abrir o mar. Ele usa peixe para abrir a boca e pagar a conta. Ele usa 300 para pagar uma guerra, para resolver uma guerra. Ele usa cantores para preparar a emboscada. Enquanto ele vai matando os inimigos, ele usa 5 pães e 2 peixes da lancheira de uma criança para alimentar uma multidão. Ele usa um corvo, que é uma ave carnívora, levando carne para alimentar o profeta, sem comer da carne do profeta, mesmo que o instinto dele dissesse para ele: Micaela, coma, mas ele não comia, porque Deus faz como quer, usa quem quer a despeito de qualquer coisa. Então não escolha quem e nem como. Naamã imaginou: peraí, que humilhação, eu tenho que ir nesse rio e mergulhar 7 vezes. Não é aquela ideia, vou não, ou senão aquela senhorinha, né? Ele não vai não. Quando ele está indo embora, aí os homens voltam. Era Deus dizendo: eu vou quebrar. Escuta isso aqui. Eu vou quebrar as suas expectativas, para você entender e aprender a confiar em mim. Pergunta para o seu irmão, diga: você está pronto? Diga alto aí, diga: você está pronto para uma frustrada de Deus? É o que, pastor? Diga eita aí de novo, irmão. Diga eita Deus. Diga de novo aí. Eita Deus. Uma frustrada de Deus é. Só que a frustrada de Deus, às vezes, é a ajeitada e a azeitada, Mayra, para o milagre. Deus tem que quebrar para construir do jeito certo. Tu pensa, aí lá na frente vai dizer: eu pensava que era de um jeito, mas é de outro. Eu pensava, Tony, que era de uma forma. Olha onde eu estou agora, dentro de uma igreja, batizado, crente agora, né? E aprendendo devagarinho quem é Deus, o que Ele faz e o que Ele é. Não é assim, tia? Não é assim, tia? É assim ou não é? Ele vai quebrando, tratando, dizendo: Naamã, tu veio com expectativa, mas tu vai sair daqui entendendo que não é nada do que tu pensava, mas o que eu tenho é maior e melhor do que você imagina. Diga amém. Terceiro e penúltimo. A outra lição da história é: primeiro, não escolha quem. Segundo, não escolha como, para a gente já cantar. Terceiro e penúltimo. A outra lição é que Naamã, repita comigo bem alto, diga Naamã. Diga alto, diga Naamã precisou se humilhar
para romper com a humilhação. Não parece lógico isso, sim ou não? Sim ou não, gente? Sim ou não? Peraí, pastor. Se humilhar para romper com a humilhação, a humilhação já não é o se humilhar? Não. Quem veio aqui no domingo que eu preguei sobre Neemias? Quem lembra? Lembra da avaliação? Lembra da frase que eu disse naquele dia? Ou você se humilha, ou você é humilhado. É duas escolhas. Na vida, pastor Denis, a gente tem dois times. Ou o time dos que se humilham, ou o time dos que são humilhados. Pastor, quem é que se humilha? Quem é humilde. E quem é humilhado? Quem não é humilde. Então na vida, ou eu aprendo a deixar o orgulho de lado, e eu me quebro a respeito daquilo que eu tenho de nocivo a mim mesmo e a quem convive comigo, e eu deixo o meu eu deixo o meu orgulho, eu deixo a minha vontade, eu deixo as minhas manias, eu deixo os meus defeitos de lado, se bem que não tem como nem sempre apagá-los, até porque tem coisas que faz parte de mim e sou eu, e eu tenho que aceitar isso e ao mesmo tempo ressignificar e potencializar aquilo que eu tenho de bom. Então eu entendo isso e eu me humilho. Por isso que Deus vai dizer: se meu povo que se chama pelo meu nome fizer o quê? Se humilhar. Primeira coisa, se humilhar, ouvir a minha voz, orar, se converter, eu perdoarei seus pecados. E aí quando eu me humilho, Deus chega e diz: agora eu vou romper com a humilhação, vou virar a história e vou preparar um tempo novo para a sua vida e para a sua história. Diga amém. Então Naamã disse: ó, eu vou ter que me humilhar. Quando alguém lhe disser isso, ou quando você lembrar disso, lembre, às vezes um passo para trás na direção de Deus é melhor do que 2 passos para frente, longe da direção dele. Diga para alguém, diga: às vezes a melhor posição que Deus tem para você é a humilhação. Tá em que eu estou me humilhando, para quê? Para viver o melhor de Deus. Eu estou passando por situações para quê? Para aprender, para melhorar, para quebrar crenças limitantes mesmo que eu tinha, crenças às vezes ali distorcidas, distópicas, disfuncionais. E a partir daí eu vou entender quem é Deus, quem é a soberania dele, qual é a vontade dele, o que ele quer, e eu vou viver tudo aquilo que ele tem para minha vida. E o que é que ele tem, pastor? É Paulo que escreve aos Efésios dizendo que ele deseja te abençoar infinitamente mais. É Jeremias que disse que se você clamar a ele, ele vai te anunciar coisas grandes e firmes que tu não sabe. É Isaías que diz que se você crer nele, você vai voar como águia, você vai correr e não vai se cansar, você vai caminhar e não vai parar. É os profetas de antiguidade que dizem que ele diz: os meus projetos são maiores do que os seus, os meus sonhos são maiores. Agora se quebre e deixa eu trabalhar, se quebre e deixa eu agir, se humilhe e deixa eu operar na tua vida e operar na tua história. Naamã se quebrou e viveu o que Deus tinha para ele. E quando esse homem mergulha 7 vezes, o milagre vem. Quando Naamã é curado da lepra, ele chama o profeta e diz assim a ele: deixa eu levar um pedaço de terra daqui. Eu reconheço que teu Deus é o único Deus e agora eu quero servi-lo. Aí ele queria pagar o milagre. Só que, pastor, há problema em aceitar oferta? Não, eu particularmente vivo de ofertas. Tudo que eu tenho, tudo que eu visto, tudo que eu tenho são ofertas voluntárias. Eu vivo rotineiramente pregando. Eu estou há quase uns 2 dias sem dormir direito. Dormi 3 horas essa noite, agora à tarde não consegui dormir. Cadê a Ilana? Não consegui dormir. Fui pro hotel, mas ainda bem que a Raicinha dormiu. Ela dormindo tá ok, né? E já vou viajar porque ela tem compromisso amanhã e eu queria que ela viesse. E não tem problema receber a oferta. E por que o profeta não quis a oferta de Naamã? Porque a oferta de Naamã naquele momento não era uma oferta, Luísa, voluntária, generosa. Você sabe muito bem o que é isso. Não era uma oferta, Carlinhos, de entrega. Era uma oferta de compra. Você entende? Era uma oferta de pagamento. Aí ele, querendo ainda dar um jeito com aquela mentalidade pagã, ele disse assim: então fazer o seguinte, eu vou levar um pouquinho de terra, da terra. Aí o profeta disse: não, meu filho, a única peregrinação que o crente faz se chama a peregrinação da obediência. Não precisa ir para Santiago de Compostela, não precisa ir para Juazeiro do Norte, com todo respeito.
Não precisa subir de joelho um monte de escada. Não. Ah, pastor, mas eu queria pagar uma promessa. Vou lhe explicar uma promessa boa para você pagar. Posso dizer? Diga amém. Quer ver uma promessa boa para pagar? Vou dizer: compra 100 cesta básica e abençoa. Compra 10 e abençoa. Vai na casa do pobre e abençoa. Vai na casa da necessidade e abençoa. Aí é promessa. Para de fazer promessa para se martirizar. Para de fazer promessa para se destruir. Faz promessa para ser bênção para a vida de alguém. Faz promessa para abençoar alguém. E o que é que eu tenho que fazer, pastor? Só continuar obedecendo. Vai cair, vai falhar, vai escorregar, vai errar, mas vai obedecer. Eu estou aqui. O reino de Deus não tem outro alfabeto a não ser obedecer. 4 letras: obedecer. Família abençoada, obedecer. Empresa abençoada, obedecer. Vida abençoada, obedecer. Ministério abençoado, obedecer. Tu tá livre, Naamã. Aí ele chama o profeta e a gente canta agora. E diz assim: profeta, só tem um detalhe. A última bronca, qual? É que quando eu chegar na minha terra, burocraticamente, profissionalmente falando, o meu rei, eu sirvo a ele. Ele vai me obrigar, ele vai pegar na minha mão, ele vai me arrastar, e ele vai me obrigar a ir no templo da divindade chamada Rimon, que não é Deus, que é uma divindade pagã, e vai me obrigar a se ajoelhar e adorá-lo. Só que lembra que Naamã disse que só há um Deus, que ele reconhece Deus. Por isso eu tenho um sermão que eu prego sobre Jesus, que eu digo que o tema do sermão é: quem é Jesus? Aí eu faço um apanhado histórico e bíblico dele. E uma das partes principais, meu querido, do sermão, deu a palavra de oferta. Uma das partes principais do sermão é que eu digo que Jesus não é o maior. Aí todo mundo para. Eu vejo no rosto, né? Como assim ele não é o maior? Ele não é o maior porque ele é único. Maior é quando tem o menor. Primeiro é quando tem um segundo. Com Jesus e com Deus não tem nem maior nem primeiro. A expressão bíblica Deus dos deuses é uma expressão na concepção dos deuses que se tinham naquele mundo. Mas Deus de verdade só tem Deus. Porque Deus é aquele que é poderoso, é aquele que é aquele que faz, é aquele que é soberano. Aí Naamã diz: Senhor, tu já tens, tu és o único Deus. Só que aí ele está preocupado com amanhã. Isso aqui é para alguém, tá? Ele está preocupado com aquilo que burocraticamente ele tem que fazer, profissionalmente, de trabalho, de família. E aí de repente o profeta olha para ele e dá uma resposta absurda. O profeta vai dizer assim, Wesleyano. O profeta vai dizer assim para ele: vai em paz. É o que, pastor? O homem está dizendo que vai adorar um Deus pagão sem querer, e mesmo assim o profeta está dizendo a ele: vai em paz. Por quê? Porque a verdadeira prisão, aliás, a verdadeira libertação, ela não deixa em você amarras nem cadeias. Pastor, tem coisas que eu ainda não consegui sair. Você não saiu fisicamente, mas teu coração já está livre. Teu coração já é de Deus. Eu vou dizer porque isso aqui é para alguém, não é para todo mundo, não é para religioso, não é para quem se acha o super crente, a super crente. O teu coração homem, o teu coração mulher já é do Senhor, e Ele vai fazer no tempo dele, homeopaticamente, de forma degradê, do jeito dele. Pode ser devagar, pode ser rápido, pode ser instantâneo, pode ser de uma hora para outra, pode ser no vapt-vupt, mas o que Ele tem para a sua vida, não tem diabo, não tem demônio, não tem ninguém que vai impedir. E as mudanças que são para acontecer, se Deus tiver teu coração, elas acontecerão no tempo certo. Vai embora já já e vai em paz, vai em paz, vai em paz, vai em paz, vai em paz. Pastor, tem coisas que eu tento e eu ainda não consigo. Fique em paz. Diga amém. Pastor, tem coisas que ainda me prendem. Fique em paz. Tem coisas que por mim, lembra de Paulo? Paulo diz assim: eu me esmurro, porque Paulo, meu irmão, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer eu faço. Aí vem Deus: meu filho, o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Aí vem Paulo: quando eu penso que eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Porque no dia que tu se achar forte, tu se torna fraco. Sabe por quê?
Porque quem te mantém de pé na fraqueza é Ele. Quem te sustenta é Ele. Quem te levanta é Ele. Quem te trouxe até aqui e vai te levar adiante é Ele. E a última lição, e agora a gente canta de verdade. A última lição, filho, é que quando a bênção chegar, diga ao seu irmão, diga o seu testemunho. Diga a ele, o seu testemunho não será por acaso. Ele vai gerar transformações em outras vidas. Ei, tu tem ideia do quanto Naamã evangelizou? É porque tem coisas que é o pós-Bíblia. Eu chamo do pós-Bíblia. Pastor Denis, o senhor tem ideia do quanto que Naamã falou de Deus na Síria? Hein? Sim ou não? Tem ideia do quanto, Micarla, que Naamã foi usado por Deus no nicho social que ele estava, que talvez o profeta não tinha acesso? Mas às vezes Deus pega pessoas estrategicamente em certos lugares que pessoas travestidas de Deus não teriam acesso. Aí Deus diz, é esse que eu vou salvar, vou pegar. Enquanto alguém está criticando, Deus está dizendo, lá naquele meio eu estou salvando, agindo e realizando. Diga amém. Antes que a gente cante, eu sei que há muita gente aqui hoje que a história de Naamã metaforiza bem a sua realidade. É gente que está sofrendo com lepras. Eu poderia pregar qualquer outro sermão, mas eu não tenho dúvidas que essa mensagem é a mensagem de Deus para nós hoje. Diga amém. É gente que não tem lepra física, mas o coração está insensível. É gente que está ferido, traído, abandonado. É gente que aparentemente tem situações irremovíveis. A alma está com mancha, está tatuada. É gente mutilada, faltando um pedaço, aparentemente bem inteiro, travestido, bem vestido, bem arrumado, bem maquiado, mas só Deus sabe como está a alma. É gente que está aqui, mas como se diz popularmente, está escapando. Está vivendo escapando. Escapa daqui, escapa dali. É um dia por vez. Tampa aqui, enche e abre ali. Resolve aqui e abre ali. Vende o almoço para pagar a janta. É o ditado. E tem gente assim, no meio da multidão isolada. Gente que não crê mais no amor. Gente que, ei, escuta isso aqui. Gente que de tanto se ferir sentimentalmente. Isso eu falo no amor, isso eu falo nas relações empresariais. Vive uma coisa chamada inferno da desconfiança. Escuta isso aqui. É melhor o prejuízo do confiar do que viver o inferno da desconfiança. É melhor o prejuízo de confiar. É melhor arriscar, confiar de novo e ter prejuízo, do que não confiar, se blindar e viver uma vida infernal, desconfiado de tudo e de todos. Deus ainda é Deus que coloca a gente para cuidar e tratar das feridas da gente. E Deus está dizendo para alguém que hoje, confie. Tem gente que está com a alma doente, e a pior dor que existe é a dor da alma. A dor da alma, para onde vira, dói. Eu lesionei o meu ombro uma época jogando futebol, e eu virava para cá quando doía lá, eu virava para lá quando doía cá. A alma não, para onde eu viro, dói. O Dostoiévski, que foi um psicólogo russo, filósofo também do século XVIII, ele disse, há um vazio na alma do homem que só Deus preenche. O reverendo Caio dizia uma frase que eu gostava. Ele dizia que às vezes parece que a vida tem um buraco e só Deus tem a tampa. E essa tampa está aqui hoje. Eu lhe pergunto, qual é a sua lepra? Eu lhe pergunto, qual é a sua história? O que é que tem tirado sua paz? Porém eu quero lhe dizer hoje que Deus está aqui pronto para lhe curar. Diga amém. Mas não se esqueça, não escolha nem quem e nem como. Só obedeça e a vitória virá, em nome do Senhor. Vamos ficar de pé? Nós vamos cantar uma canção.